O que dá dinheiro no agro? Vaca de 15 litros de ordenha por dia? Ou vaca de 40 litros? Qual que é o melhor sistema produtivo para você brasileiro? Essa não é uma decisão fácil e varia muito de negócio para negócio. Mas alguns conceitos com certeza são aplicáveis a todo e qualquer agronegócio. Curta esse vídeo, ative o sininho, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos fazer o pecuarista de leite brasileiro ganhar mais dinheiro! Olá, 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 empresários do campo! Será que vamos numa linha de produção de leite mais intensivista, criar as vacas em menores áreas e promover uma maior lactação de cada uma dessas vacas? Ou vamos buscar um sistema mais extensivo, olhando para uma produção reduzida de litros por vaca dia, mas em contrapartida até olhando custos menores no seu dia a dia? Enfim, qual que é o custo de um, qual que é o custo de outro? Qual que é a decisão que nós devemos tomar? Vamos direto ao exemplo da tela! Portanto, aí temos os dois exemplos que vamos comparar hoje para discutir boas práticas de gestão. À nossa esquerda, a produção mais extensiva, vacas de genética Jersey ou algo semelhante, que consequentemente vai nos trazer 15 litros de cabeça a dia. À direita, vamos ter a vaca holandesa, a vaca que vai produzir por volta de 40 litros de cabeça a dia, um maior nível de concentrado para cada quilo de leite produzido. Pasto à esquerda e compost barn à direita, então aqueles estábulos leiteiros onde nós temos uma grande quantidade de animais num pequeno espaço de área. Qual dessas estratégias é aquela que vai apresentar maior retorno para você? O que podemos analisar em termos de técnicas de gestão para que você tome essa decisão? Mas vamos direto aí ao custo. À esquerda, nós vamos ter menos ração sendo empregada por litro de leite produzido, o que vai culminar ali num custo operacional por litro de leite de aproximadamente R$ 1,20. Então, dentro desse custo, estamos olhando para aqueles custos de medicamentos, principalmente o custo de nutrição, fora alguns outros custos ali do dia a dia que tem relação direta com a quantidade de litros produzido. Produção da direita, nós vamos ter aí um custo de aproximadamente R$ 1,51 por litro produzido, que com certeza vai recaracterizar um custo total muito superior ao custo da esquerda. Qual desses dois cenários você gostaria que fosse a sua pecuária de leite? O cenário de menos produção, menos custo operacional à esquerda, um cenário de maior produção, maior custo operacional por litro produzido à direita. E temos, gente, produção, informações, é a próxima. Então temos aí informações surgindo na tela. E quais são essas informações? A primeira delas, você deve estar se perguntando, mas qual que é o preço do litro de leite? Inclusive, vamos manter esse preço constante a R$ 2,00 por litro de leite. Vamos a demais custos, né? Não só dos custos operacionais vive um agronegócio, mas nós temos todos os outros custos gerais, administrativos, custos do dia a dia, que não diretamente relacionados à produção de leite, mas sim relacionados ao funcionamento do negócio como um todo. Aqui temos o equivalente a R$ 4,44 por cabeça dia dentro daquela estratégia de manejo de 15 litros de produção esperada por cabeça dia, quando comparados a R$ 5,56 por cabeça dia, quando olhando para os 40 litros de leite produzido. Então, as vacas permanecendo num espaço mais fechado também vão caracterizar aí maiores custos por cabeça e, além desses custos gerais, também investimentos. Temos aproximadamente R$ 12.500 de reais para as produções de 15 litros por vaca dia, isso já considerando o investimento nos animais
propriamente dito, como principalmente na infraestrutura de pasto e no maquinário necessário a essa operação, quando comparado a aproximadamente R$18 mil por cabeça para 40 litros dessa estratégia que olha para vacas para a produção mais intensiva. Inclusive, o próprio peso das vacas holandesas é superior ao peso das vacas jerseys, que vai também chamar mais dinheiro ali de capital de giro, de produção e de dinheiro para gerar o negócio, além, obviamente, do investimento como colocado aí, um investimento quase 50% superior quando a gente olha para a segunda produção, uma produção de maior lactação por vaca dia. Então vamos deixar todos esses dados aí à clara disposição para você fazer a sua análise. À esquerda, 15 litros de ordenha por dia, R$ 1,20 de custo operacional por litro, outros custos R$ 4,44 por cabeça, R$12 mil de investimento. À direita, 40 litros, um custo operacional de R$ 1,50 por litro produzido e R$ 5,56 de custos adicionais por cabeça dia, somados ao investimento de R$ 18 mil por cabeça, já de novo considerando todos os ativos imobilizados, toda a infraestrutura. Qual que é a sua decisão? E vamos já trazer, inclusive, o cronômetro na tela, figurado aí por a placa do pedágio que vai estar à nossa vista e que nós com certeza não podemos errar o retorno. Aliás, precisamos pelo menos tomar um desse retorno para não pagar o pedágio. Mas vamos lá. 3, 2, 1, passou o pedágio! E aí, gente, vamos ficar com um menor custo operacional por litro produzido à esquerda, maior custo à direita, maior consumo de concentrado à direita, menor consumo de concentrado por quilo de leite produzido à esquerda. Como que nós vamos caminhar? Qual que é a sua decisão? Qual que é a decisão que a Perfarm recomenda para você, cliente, aquele que usa os nossos algoritmos para tomar a sua decisão? A recomendação da Perfarm, mais uma videoaula onde não temos diferença aqui do cenário, ou gente, na verdade a gente não tem diferença dentro do conceito que a gente quer passar, que é um conceito de custo e lucratividade. Bacana. Então, realmente, à direita, temos aí exatamente os mesmos resultados que a esquerda. Afinal de contas, gente, a gente está trazendo alguns desses indicadores já diretamente atribuídos aí a litros produzidos, enquanto outros indicadores nós estamos analisando sob o aspecto de cabeça. Muito possivelmente, o custo de você levar uma cabeça à sala de ordenha é o mesmo em ambos os casos, embora talvez no segundo exemplo a gente tenha mais idas à sala de ordenha do que o primeiro. Em contrapartida, temos muito mais litros sendo produzidos à direita quando comparado à esquerda. E aí nós podemos transformar esses valores, esses números que a gente está analisando sob o aspecto de cabeça, também sob o aspecto de litros produzidos, transformando R$ 4,44 de cabeça dia em custos gerais por litro produzido, nós temos aproximadamente 36 centavos por litro produzido. Quando nós olhamos para o horizonte de uso das instalações, infraestrutura e animais que foram investidos e trazemos isso para a produção de leite ao longo de toda essa vida útil, nós temos aproximadamente 28 centavos por litro de leite produzido. Quando nós olhamos esses mesmos indicadores, por mais que temos um custo por cabeça dia superior e um investimento por cabeça também superior, quando nós diluímos esses custos na quantidade de litros produzidos, nós temos aí 17 centavos para outros custos e 15 centavos em equivalente aí por ano, por litro produzido ao longo do ano, de 15 centavos. Cabe destacar, você que vai pegar os nossos números e fazer suas contas em casa, que aqui nós estamos considerando um período de vacas vazias de aproximadamente 2 meses dentre os 12 meses do ano. Também estamos considerando aí a duração de grande parte desses investimentos ao longo de 10 anos, pelo menos é dessa forma que nós vamos contabilizar conservadoramente a reserva de dinheiro que você vai precisar fazer ao longo desses anos para poder repor os seus investimentos e não
sucatear o seu parque produtivo. Trazendo em ambos os casos o total, temos, portanto, um custo por litro de leite vendido à esquerda de aproximadamente R$ 1,83. Quando olhamos para esse custo, R$ 1,83 também à direita. Como estamos olhando para dois cenários de igual preço, R$ 2,00, é natural também lucro por litro de leite produzido, em ambos os casos, é idêntico. E aí a gente pode até fazer uma análise mais profunda de retorno sobre investimento. Por simplicidade, a gente expurgou essas questões da nossa análise hoje para então fazer uma análise da estrutura de custo. Que estrutura de custo é essa? Estrutura de custos variáveis e custos fixos. E aqui claramente o custo operacional que nós enxergamos dentro desses dois cenários é um custo variável. E ele é variável no que tange o leite que está sendo produzido. Há uma relação direta da nutrição com a quantidade de litros produzido. Quando nós olhamos para esses outros custos, por mais que a gente traga isso a nível da vaca e eles vão variar em algum grau, a gente traz o custo fixo, por mais que estejamos falando em custo por vaca. Trazendo as boas práticas de gestão, sempre importante lembrar: atenção como os dados são apresentados a vocês. Hoje, até um livro que eu recomendo para vocês é Como Mentir com Estatística. Então a gente vê cada vez mais uma manipulação de dados para fazer o ponto, e isso é muito perigoso quando os dados eles não estão sendo tratados de maneira completa e precisa. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é custos fixos, seja uma depreciação da infraestrutura, o investimento da infraestrutura como um todo, seja os custos administrativos e gerais, eles dentro das fazendas brasileiras são comumente deixados de lado. E aqui o nosso exemplo nos ilustra que muitas vezes são eles que vão fazer a diferença de uma tomada de decisão. Mais do que isso, e falando até especificamente da produção leiteira, a vaca, o custo da vaca, um custo que eu tenho por cabeça, possivelmente relacionado ao número de baias que eu tenho, a capacidade de suporte das minhas pastagens, ele vai ser um custo mais fixo do que o seu custo nutricional, do que aquele custo que você está jogando no coxo e que está diretamente relacionado à quantidade de leite que está sendo produzida, e vai ser mais variável do que a infraestrutura e mão de obra, então custos que no mês você vai estar tendo que arcar. Um custo de infraestrutura é algo que você inclusive assume por anos, Você toma uma decisão hoje de uma sala de ordenha e vai estar pagando por esse custo aí pelo menos por 10 anos, ainda que não há custos variáveis, a depreciação deve ser apropriada ao longo desses anos, como já discutido em outros vídeos. E o que isso está mostrando pra gente? Que cada ativo, cada recurso de produção, ele vai ter um certo grau de variabilidade de custo. Não todos os custos variáveis são 100% variáveis. Não todos os custos fixos são 100% fixos. E você entender nessa régua de custo fixo e variável, aonde encontra-se as estruturas de custo do seu negócio, é algo extremamente importante para você tomar a decisão de qual a produtividade, qual a produção perseguir. E mais do que isso, é importante destacar que no longo prazo, todo e qualquer custo é variável, até o custo da terra. No longo prazo, a gente consegue até vender a terra. Inclusive, quando a gente olha para um balanço patrimonial, a gente discute ele também em outras videoaulas, a gente já elenca o nosso patrimônio conforme o custo que ele vai gerar, desde o custo variável daqueles ativos circulantes até o custo fixo, onde a gente vai estar olhando para os ativos aí de longo prazo, aqueles ativos que nós chamamos de não circulante. Então, gente, importantíssimo isso. Inclusive, vamos trazer um exemplo aqui para a gente simplesmente finalizar com uma ilustração aqui a aula de hoje. E esse exemplo é o exemplo da Fonterra, uma empresa neozelandesa, uma das maiores produtoras de leite no mundo. E aí, mais do que a gente observar os vários aprendizados que a gente tem quando analisa qualquer relatório de administração, qualquer relatório financeiro, qualquer relatório de negócio, a gente vai pular diretamente aqui para os resultados da Fonterra nas diferentes regiões do mundo aonde eles operam.
E aqui nós temos justamente a região do Pacífico, ali da Ásia, localizada mais ao Pacífico, a região aqui das Américas, Europas e Oriente Médio, até a África, né, o que eles chamam de Amena, e aqui também a região da China. Então a gente consegue olhar a quantidade de litros de leite, na verdade, de toneladas métricas, então não necessariamente litros, aqui é uma medida de massa e não de volume, né? Muitas vezes a gente trata leite em quilos, uma unidade de massa, outras em litros, uma unidade de volume. Mas o fato aqui é até curioso porque quanto maior a produção, menor é o resultado da unidade de negócio. Então até aqui a gente está olhando talvez uma situação inversa do que a gente olhou da diluição de custos fixos. Mas mais do que isso, a gente pode ter outras conclusões. A gente tem principalmente o mercado consumidor aonde esses litros estão sendo vendidos. E aqui, quando a gente tem maiores vendas diretamente para o consumidor final, a gente acaba tendo resultados menores quando comparados a regiões onde as vendas são direcionadas a ingredientes e à indústria alimentícia. Aqui a gente vai observar também que, nesses casos, quanto menor o litro de leite, possivelmente também um maior preço por esse produto final. Então, volume, produção, produtividade, mais uma vez, não é sinônimo de retorno sobre o investimento. Sempre atente-se aos dados, lucratividade e investimento do seu negócio. Um abraço e até a próxima!